Fala galera, bora para mais um resumo de livro e hoje eu quero falar sobre algumas lições e reflexões desse livro famosão, As 48 Leis do Poder, que eu vou te falar, galera. É um livro muito inteligente, mas ele é polêmico, viu? Eu vou falar o que eu achei de bom e de ruim nele e fazer uma relação das coisas que ele fala com o que alguns influenciadores, como o Primo Rico e o Pablo Marçal, fazem na internet. Então bora lá! Eu li esse livro, galera, em fevereiro, e era um livro que eu queria ler faz bastante tempo, porque muita gente fala sobre ele, mas eu vou falar. Eu achei um livro complicado, porque ele fala algumas coisas que, assim, se você for uma pessoa meio idiota, você vai ficar mais idiota ainda, tá? Ele foi escrito por um cara, né, chamado Robert Greene, em 1998, e esse cara é famoso por escrever coisas relacionadas à arte do poder e da manipulação. Então esse livro é um livro para quem quer ter poder. Eu acho esse livro bem interessante, tem umas histórias e referências animais, mas eu vou começar primeiro falando que eu não gostei nele e depois as lições que eu gostei, tá? Se você quiser comprar ele, vou deixar o link aqui na descrição para você comprar com desconto na Amazon. Você vai pagar o mesmo valor, só que aqui pelo meu link você me ajuda porque eu ganho uma comissão. Eu vou começar falando sobre o que eu não gostei, mas você precisa entender que o propósito do autor não é falar sobre amizade, amor ao próximo, é falar sobre poder, sucesso, mesmo que você tenha que passar por cima das outras pessoas. Destruir tudo que atrapalha o teu sucesso. Tem um livro que é mais ou menos nessa pegada, chama A Arte da Guerra, né? Eu li faz alguns anos, já tem também, é um clássico, né? E lá ele mostra como você ser um bom cara que vai ganhar a guerra, vencer os inimigos. Esse livro é um livro que mostra como você pode se tornar mais poderoso, famoso, relevante, só que não é dando flor para as pessoas, mas é fazendo o que precisar para fazer, inclusive manipular, inventar mentira, passar por cima dos outros, roubar o crédito dos outros e por aí vai. Então, na minha opinião, esse livro, na mão de uma pessoa errada, pode trazer alguns problemas, porque se uma pessoa que não tem caráter resolver seguir os conselhos desse livro, ela pode se tornar uma pessoa pior ainda, prejudicando quem precisar para ter sucesso. Por isso que eu acho que esse livro ele é legal para pessoas que já têm um bom senso crítico, pessoas que têm opinião sobre as coisas. Eu, por exemplo, eu li esse livro, mas eu anotei um monte de coisa que eu achei legal, mas muita coisa que eu achei zoada. Botava lá um negocinho assim, não gostei disso, né? Mas eu tenho consciência de que o objetivo do autor não era passar um manual sobre a vida cotidiana da pessoa boazinha, mas sobre ter poder, fazendo o que for preciso para isso, tá? Ele fala sobre como vencer, humilhar e até destruir outras pessoas para alcançar a fama. Ele traz muitas lições de antigamente, quando tinha guerras entre os povos medievais lá e tal, e as pessoas se tratavam como inimigas. Só que hoje é diferente, a gente pode até ter alguém que a gente não gosta no trabalho, na escola, em casa, mas não é para considerar essas pessoas como inimigas, né? Só que aqui no livro ele fala sobre como a gente tem que tratar os inimigos, então uma pessoa sem noção pode começar a usar essas estratégias para destruir outras pessoas que não são exatamente inimigas, né? Por exemplo, logo no começo, o autor fala assim, que esse livro é como uma espécie de manual sobre as artes da dissimulação, ou seja, do fingimento, da hipocrisia. E depois ele fala que esse é um livro que vai te ajudar a ser um consumado manipulador, pessoa que manipula a situação para chegar onde quer. O livro ele é dividido em 48 capítulos e cada capítulo vai te dar uma dica, boa ou ruim, né, para você que quer ter mais poder e subir, crescer na vida. Tem algumas lições que são difíceis de aceitar, mas que cumprem o propósito do livro. Por exemplo, a 7ª lei fala o seguinte: faça os outros trabalharem por você, mas fique sempre com o crédito. Aí ele fala que quando você faz isso, todo mundo que trabalhou e ralou pra caramba vai ser esquecido. Mas você, que não fez porcaria nenhuma, vai levar o crédito e ficar famoso em cima do trabalho e dos esforços das outras pessoas que ninguém viu. Você entende que isso não é uma coisa bonita de se falar e de se fazer? Não é uma coisa nobre, mas num contexto de guerra é uma lei importante. Nesse mesmo capítulo ele fala que é bom quando a gente acha uma pessoa talentosa, com uma ideia incrível, e aí a gente rouba a ideia dela para parecer que a ideia é nossa. Estranho, né? Na Lei 11,
ele fala que a gente tem sempre que manter as pessoas dependendo de nós para elas serem felizes e que a gente nunca deve ensinar muito para os outros para que eles sempre estejam na palma da nossa mão, dependendo da gente. Não é uma coisa legal de se falar, mas no contexto de guerra é válido. Ele tem até uma frase, né? Ele fala uma frase de Maquiavel falando que é melhor ser temido do que ser amado. Olha essa frase, por exemplo. É melhor que os outros dependam de você por temer as consequências de te perder do que por gostar da sua companhia. Tem um capítulo que ele fala para a gente nunca se comprometer com ninguém a não ser com nós mesmos. No capítulo 12, ele fala sobre os benefícios da manipulação, da trapaça e da desonestidade para conseguir alcançar o que a gente quer. Enfim, galera, é um livro que você tem que ler, é muito bom, só que você tem que saber onde e quando aplicar as lições daqui. Senão você pode se tornar uma pessoa sem integridade nenhuma, que pisa em cima de todo mundo para chegar no topo. Aí você vai chegar lá sozinho e sem mais nada de bom na vida. Agora eu vou falar sobre as partes boas e interessantes, e tem muitas, galera. Esse livro é muito interessante mesmo. Eu gostei, valeu a pena pra caramba ter lido, tá? A primeira lei, a primeira lição, né, que ele passa é: nunca ofusque o brilho do seu mestre. Ou seja, cuidado para não entrar num lugar, numa empresa, numa instituição e logo de cara já querer ser melhor que todo mundo. Porque tem muito líder que pode se sentir ameaçado e já mandar você embora logo de cara da empresa. Não exagere exibindo seus talentos, vai crescendo aos poucos para não intimidar os seus superiores. Porque tem muito líder e chefe que é inseguro. Então se você quer ser o bonzão, o cara pode se sentir ameaçado e já te ferrar, puxar teu tapete logo. Na segunda lição, ele fala sobre como é bom ter inimigos por perto. Porque às vezes a gente aprende mais com os inimigos do que com os amigos. Por exemplo, eu tenho 3 milhões e meio de seguidores, né? E eu tenho um monte de hater, que são aquelas pessoas chatas, que só fica criticando, enchendo o saco. Tem gente que eu bloqueio porque só fica xingando. É inútil. Mas tem gente que às vezes fala umas coisas que fazem sentido, críticas que me ajudam a melhorar. Coisa que meus próprios amigos não têm coragem de falar. No livro ele dá um exemplo muito da hora de um rei bondoso que uma vez começou a ser xingado e humilhado por um rei inimigo. E esse outro rei, que era inimigo dele, começou a falar para todo mundo que o rei bondoso era o rei mais baforento do planeta. O rei ficou bravo e foi conversar com a esposa dele, né, perguntando se ele realmente tinha bafo. Aí a mulher dele falou: olha, amor, eu tenho que dizer que sim, você é baforento mesmo, mas eu não tinha coragem de te avisar. Ou seja, às vezes é bom a gente usar os nossos inimigos para ver como isso pode ajudar a gente a melhorar, porque amigo normalmente concorda com tudo que a gente faz, inclusive com aquilo que a gente faz de errado, e isso não ajuda ninguém a se aperfeiçoar. Tem gente que só quer andar com gente que elogia, isso aí não serve para muita coisa. Tem uma outra lição da hora que ele fala aqui sobre a importância da gente falar menos. Tem gente que fala demais, conta tudo o que está fazendo, fala tudo o que está planejando, fala quanto ganha, qual que é o salário. E aí no livro, o autor fala, né, que quanto menos a gente falar sobre nós mesmos e os nossos planos, mais sábio a gente parece ser. E fala também que quanto menos as pessoas souberem sobre o que a gente está fazendo ou pensando, menos elas vão conseguir interferir e atrapalhar no que a gente vai fazer. Eu sei que tem gente que gosta pra caramba de falar, mas se você é desse tipo, que fala pra caramba, tenta falar mais sobre ideias, sobre reflexões, sobre teorias, sobre livros, ou fazer perguntas sobre a outra pessoa, em vez de ficar falando tudo da sua vida e dos seus planos o tempo todo. Tem uma lição interessante aqui, que tem mais ou menos a ver com aquela frase: fale mal ou fale bem, fale de mim. O autor fala que se você quer ter fama, sucesso e poder, você precisa chamar a atenção para si mesmo a qualquer preço, custe o que custar. Porque quem não é visto não é lembrado. Então ele fala que até ser atacado e criticado pode ser uma coisa boa, porque está gerando evidência para você. Ele fala uma frase aqui que é melhor ser atacado, até caluniado, do que permanecer ignorado. E aqui que eu posso encaixar como exemplo tanto o Pablo Marçal quanto o Thiago Nigro. Mais o Marçal do que o Thiago Nigro, né? Porque eles são exemplos de pessoas que às vezes postam coisas polêmicas e às vezes até estranha para mim, só para aumentar o engajamento.
E isso aqui não é uma crítica, tá? Eu acho que os dois são muito inteligentes, só tô falando que isso pode ser, parece ser, né, uma estratégia deles que o cara fala aqui no livro, tá? Eu posso estar errado, mas parece. Por exemplo, quando o Marçal foi lá no Fritada, né, perguntaram pra ele: ô Marçal, o que você acha de tá virando meme na internet? E ele falou que isso é bom, porque isso só ajuda ele a chegar ainda mais na mente das pessoas tolas. Ou seja, o importante é estar em evidência em todo lugar, seja com conteúdo sério, seja com coisa polêmica do tipo, eu ajudei o piloto do helicóptero a se acalmar, aquelas coisas que o Marçal fala o tempo todo, né? Então, ultimamente, por exemplo, eu tenho visto uns posts polêmicos do Thiago Nigro. Ele faz muito conteúdo bom, muito sério, tá? Só que alguns fica parecendo que ele faz mais para gerar engajamento, né? Então ele posta alguma coisa e depois tira. Mas aí, depois que ele tirou, o bagulho já engajou, já tem 10 mil comentários. Isso gera audiência e evidência para ele. Tem um post que ele fala sobre como é bom ser simples, que o benefício do dinheiro é te dar liberdade e não ficar gastando com coisa super cara. Aí uma semana depois ele posta um vídeo falando que comprou um relógio Patek Philippe de, sei lá, R$1 milhão. Aí a galera cai matando nos comentários e, querendo ou não, o post fica em evidência, porque a galera começa a meter o pau e viraliza. Todo mundo tá falando dele. Nesse mesmo capítulo, o autor dá uma outra estratégia. Ele fala que se você é uma pessoa que não é tão relevante e interessante, tenta chamar a atenção falando mal e criticando pessoas que são maiores e mais famosas do que você. E isso tá cheio na internet. Gente Zé Ruela, que é incompetente, e fica fazendo vídeo metendo pau em gente competente pra ver se consegue viralizar. Já aconteceu comigo um monte de vezes. Então, tem gente que pega trechos e cortes aí dos meus vídeos, tiram do contexto, aí fazem um vídeo todo nada a ver, me criticando e falando que eu ensinei errado, sendo que ela que cortou o vídeo de uma forma mal intencionada. Então, é gente incompetente, que não tem capacidade de fazer nada de útil, então elas começam a falar mal de quem faz coisa boa, para tentar viralizar às custas da imagem da outra pessoa. Já teve um monte de gente, inclusive gente de canal famoso, que pega as minhas frases, aí corta o meu nome de baixo e posta como se a frase fosse dela. Gente que tenta viralizar ou crescer usando a inteligência de outra pessoa. Gente que não dá o mérito para quem fez a coisa e teve a ideia. Tá cheio de gente assim, e no livro ele fala que pode ser uma estratégia, mas não é uma coisa muito ética, entende? Crescer às custas da competência ou inteligência dos outros, sem dar o crédito, ou crescer às custas de ficar difamando ou tentando queimar o filme da imagem de quem já é grande. Por outro lado, tem uma outra lei aqui que fala para você tomar cuidado para não exagerar em ficar falando mal dos outros o tempo todo. Porque se você fizer isso muitas vezes, você vai acabar sendo conhecido como uma pessoa que só fala mal dos outros, mas que não é interessante por si mesma. Inclusive isso aqui dá pra gente pensar num cenário político. Outro exemplo que eu vou trazer aqui do Pablo Marçal, né, de certa forma. Nos debates, ele ficava focado demais em falar mal e queimar o filme dos outros candidatos. E por mais que o povão gostasse, isso não trazia tanta credibilidade para ele e para as propostas dele. No começo é engraçado, fazendo a carteira de trabalho e tal. Só que chega uma hora que as pessoas começam a perceber que ele só fala mal dos outros, mas não falava coisas realmente úteis nos debates. Então, no livro aqui ele fala que nesse cenário de guerra pelo poder, exagerar nas críticas e ofensas pode ser uma coisa ruim. Tem outra lei aqui que ele fala sobre o cuidado que a gente tem que ter ao se relacionar e se associar com gente infeliz, azarada, problemática demais. No livro ele fala uma frase assim: estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Então ele fala pra gente tomar cuidado para não ficar andando com gente ruim sem propósito. Olha essa outra frase que ele fala aqui: jamais se associe com quem tem os seus mesmos defeitos. Eles reforçarão tudo o que trava o seu caminho. Crie associações apenas com afinidades positivas. Que esta seja uma regra de vida. E você se beneficiará mais do que com todas as terapias do mundo. Tem uma lei, que essa eu uso direto, que é a lei do se faça de otário para ver quem é otário. Se pareça mais bobo do que o normal. E isso aqui é uma coisa que eu faço muito, porque às vezes quando você se faz de bobo, você consegue perceber quem tá querendo te usar ou montar em cima de você para se dar melhor.
O tempo todo eu recebo umas propostas ridículas, galera, né? Por e-mail, de gente maior ou menor que eu, e eu me faço de tonto. Quando por dentro eu tô pensando, mano, esse cara acha que eu sou idiota, né? Não é possível. Então, às vezes, se fazer de bobo e inocente pode te fazer perceber melhor quem são as pessoas oportunistas e quem não é. Outra lei que ele fala aqui no livro. Tem uma lei, acho que é a lei 30, que eu também achei interessante. Ele fala que é uma boa a gente tentar fingir que tudo que a gente faz é fácil e não exigir o esforço nenhum da gente. Ter a habilidade de fazer parecer que uma coisa difícil foi fácil. Tenha a habilidade de fazer parecer que algo difícil foi fácil. Mas cuidado para não exagerar e não querer sempre parecer um gênio, porque isso pode assustar as outras pessoas, principalmente as que estão acima de você. Então, faz conta que você tem alguma coisa no trabalho para fazer. Por mais que seja difícil pra caramba e que você tenha que, sei lá, você ficou a madrugada inteira para fazer o negócio, quando você for entregar, não fica falando que, nossa, eu tive que me matar, trabalhei que nem uma mula. Tenta deixar entender que foi fácil, porque aí as pessoas vão te admirar ainda mais pensando, caramba, sério que foi fácil? Todo mundo se mata? Não, pra mim foi de boa, né? Então, isso gera uma imagem de poder, que é o objetivo aqui, de pessoa, caramba, você é fera mesmo, hein? Tem uma outra lição que eu acho que consigo relacionar com o Pablo Marçal, que é a lei 36. Despreze o que você não pode ter. Ou seja, você pode ter várias coisas, mas aquilo que você não consegue ter, finja que você não faz questão. O autor fala assim, se existe algo que você quer, mas sabe que não poderá ter, a pior coisa que pode fazer é chamar a atenção, queixando-se da sua frustração. Uma tática muito mais eficiente é agir como se nunca tivesse tido interesse por essa coisa. Aí, por que eu relaciono isso com o Pablo Marçal? Porque teve uma situação que eu achei interessante quando ele foi lá no meu programa Pobre Show, tá? Deixando claro, isso não é uma crítica, tá? Eu gostei muito de ter ele lá no programa, né? Só uma reflexão. Eu achei ele inteligente pra caramba e eu gostei muito do papo lá com ele. Mas uma coisa que eu reparei quando ele foi lá no meu programa Pobre Show é que tudo aquilo que o Marçal tem, ele fala que é legal, que é útil, que é coisa boa, mas tudo aquilo que ele ainda não tem, ele tenta dar a entender que não precisa, que é uma coisa que ele não faz questão, que é um artigo de luxo desnecessário. É como se ele falasse assim, se você não tem as coisas que eu tenho, você é escasso, porque você tem que querer. Mas com relação às coisas que ele ainda não tem, ele falava que ele não precisa, isso aí é bobeira. Pra que eu vou querer ter um iate de R$500 bilhão, entende? Então, parece que tem a ver com essa lição. Tenha tudo o que você puder ter, mas aquilo que você ainda não tem condição de ter ou de comprar, finja que você não faz questão, tá? Posso estar errado, mas foi a impressão que eu tive no papo lá com ele, tá? E se foi, é mais uma estratégia desse livro aqui que ele aplica, tá? Eu vou falar só mais umas 3 leis aqui, galera. Essa aqui eu já vou relacionar de novo com o Tiago Nigro. Na lei 35, o autor fala pra gente nunca demonstrar que tá com pressa. E isso pra mim é um desafio, porque além de ser ansioso, né, esses dias eu fiz uns exames aí que comprovaram que eu sou hiperativo mesmo, né, eu tô sempre com pressa, e eu quero melhorar nisso. Agora, eu achei da hora quando eu gravei o meu programa Pobre Show com o Tiago Nigro lá no meu programa. Antes de começar a gravar, eu perguntei pra ele, quanto tempo que você tem pra gravar aqui? E ele foi um dos poucos convidados que falou, Duda, faz o melhor programa que você puder. Eu não tô com pressa e eu tô aqui para gravar pelo tempo que for necessário. Cara, aquilo foi muito admirável para mim. Porque talvez o Tiago Nigro é um dos caras que mais tem coisa, mais tem negócio, empresa, compromisso, né? Ele foi tão organizado, sabe, no tempo, que diferente dos outros convidados que estão sempre com pressa, ah, Duda, eu só vou ter 1 hora, ah, Duda, acaba logo que eu tenho que ir embora, ele tava de boa e falou, não, Duda, não tô com pressa, eu vim aqui para isso. Eu achei muito da hora. E isso não tem a ver com você ser desocupado. Tem a ver com você ser organizado nos seus compromissos. Tem gente que acha chique estar sempre correndo, porque isso faz parecer que ela é uma pessoa que trabalha muito. Mas pode ser que demonstre simplesmente que você é mal organizado. E no livro, ele fala que gente que está sempre afobada e com pressa não passa uma imagem muito boa. A penúltima lei que eu quero comentar é a 39. Ele fala que a gente tem que tomar cuidado para não parecer uma pessoa descontrolada, porque ninguém respeita e admira quem é descontrolado.
seja por impulso de raiva, explosão emocional e tal. O autor fala aqui numa frase, né, assim: as pessoas zangadas, em geral, ficam ridículas, porque a sua reação parece desproporcional. Ele fala no livro que nada é mais irritante do que ver um inimigo que consegue manter a calma em todas as situações. Então, tenta se acalmar e se controlar. Para mim é um desafio, porque vocês sabem, eu sou uma pessoa muito intensa, né? Temperamento colérico, mas essa lei faz muito sentido. E a última lei que eu quero falar é a 46, que ele fala um monte de coisa, inclusive sobre o erro de querer ficar elogiando demais as pessoas. Isso soa estranho. Todo mundo desconfia de quem elogia o tempo todo, porque fica muito perto ali da bajulação, da puxação de saco. E ele fala aqui no livro: o elogio exagerado é quase sempre um sinal certo de que a pessoa que está elogiando inveja você e está preparando você para uma queda. Treta, né? Por outro lado, ele fala que as pessoas que te criticam e ofendem demais o tempo todo, provavelmente também fazem isso porque tem inveja de você também. Então, maneira nos elogios e nas críticas, porque isso pode passar uma impressão errada de você, ou certa, né? Caso você realmente seja uma pessoa invejosa. Chega, né, galera? Senão daqui a pouco eu vou falar o livro inteiro, tá? Como eu falei, o livro é muito bom, interessante, mas ele exige sabedoria do leitor, tá? Se o leitor for meio idiota, vai virar um idiota profissional com esse livro aqui. Então, lê com cautela e lembra que para pessoas de bem, o caráter e a integridade valem mais do que a fama e o poder. Eu falei só algumas lições, tá? Mas o livro é muito bom, tem mais que 300 páginas. Vou deixar o link aqui para você comprar com desconto aqui na descrição, e vou deixar também aqui na tela 4 aulas com resumos de outros livros muito bons para você assistir, tá bom? Lê mais, e se for comprar o livro, compra pela descrição que você me ajuda com a comissão. Tamo junto, galera!